Lucas capítulo 11. Versículo de número 15. É Lucas capítulo 15, irmão. Versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. A parábola do filho pródigo. Eu falei aqui semana passada sobre aprendendo sobre família com o pai do filho pródigo. Hoje nós vamos falar sobre aprendendo sobre família com o filho pródigo. Certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a fim de apacentar porcos. Ele desejava comer ou encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica e vesti-o com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegremo-nos, pois esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo, diga comigo, na roça. Quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas ele respondeu a seu pai: Olha, sirvo-te há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos,
porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Dá uma olhadinha no seu vizinho e espelha assim: não se incomode com a festa dos outros. Agora veja só, como eu disse, eu preguei aqui semana passada sobre aprendendo sobre família com o pai do filho pródigo. Nós observamos no domingo passado o quanto e por que esse pai simboliza Deus na parábola dissertada pelo Senhor Jesus Cristo. O coração daquele pai, a capacidade extraordinária de relevar o grave ou os graves erros do filho, de perdoá-lo e, mais do que isso, de restituí-lo à sua posição original na família. O que nós vamos observar hoje à noite é o que o filho pródigo diria da experiência que ele viveu fora de casa. Nós, filhos, sejamos jovens ou adolescentes, sejamos adultos ou já envelhecendo, precisamos aprender com este moço algumas lições e, além delas, a importância da valorização dos nossos pais, da nossa casa, como lugar de bênção que Deus preparou para nós. Eu disse aqui no domingo que alguns pensadores classificam a parábola do filho pródigo como a mais bela dentre todas que Jesus narrou. E dei a minha opinião, eu não a coloco como a mais bela, por entender que cada parábola tem a sua beleza na sua própria aplicação. Mas sem sombra de dúvida, ela é extraordinária e de uma profundidade tão rica, que para o irmão ter uma ideia, só essa semana eu já consegui rabiscar 11 reflexões, mensagens e esboços dentro da parábola do filho pródigo. São lições muitas para aprendermos. O que o filho pródigo nos diria? Nós lemos o texto: 2 filhos. O mais novo dirige-se ao pai e diz: dá-me a parte da herança que me pertence. Eu observei aqui com os irmãos que, dentro do contexto cultural da época, exigir a herança com o pai vivo era uma afronta, era uma humilhação, desrespeito ao patriarca. E o velho pai atende o moço e dá-lhe 1/3 da herança, visto que a lei estabelecia que a herança era dividida assim: 2/3 para o primogênito e 1/3 para o mais novo, neste caso. E a Bíblia diz que ele, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Na cabeça de um judeu, sobretudo naqueles dias, terra longínqua significa longe da linhagem de Israel, fora do ambiente de convívio da descendência de Abraão. E este jovem comete mais um erro que, na mentalidade de um judeu, é um ultraje gastar tudo. Eu disse aqui, judeu não gasta, judeu ganha. É cultural. Eles trabalham com a visão de ganho.
E este jovem, além de gastar tudo, o texto diz, gastou dissolutamente. Nos versículos finais da parábola, o filho mais velho queixa-se, dizendo que o moço gastou tudo com meretrizes. A expressão aponta para orgias, bagunça, uso de drogas, prostituição. Ele não tinha respeito nem para valorizar o que fora ganho com o suor alheio. E aí vem a seca, vem a crise, e ele precisa trabalhar. Claro, na minha mente e na sua, o impacto é muito menor. Na mente de um judeu aqui, o camarada é descendente de Abraão. Ele tem todas as promessas de Deus a Abraão sobre si. E ele vai agora trabalhar para um gentio. Pior, apacentando porcos. E para descer mais o nível, ele deseja comer a comida dos porcos. E não diz que comia, diz que ninguém lhe dava nada. Jesus, nesta parábola, levou o jovem pródigo ao mais baixo nível que um judeu poderia descer. E agora ele resolve voltar para casa. E voltar nunca é tarefa fácil. Diz aí para o seu vizinho, voltar nunca é tarefa fácil. Não quando você saiu errado. Quais são as lições, filhos e filhas, que este moço nos ensina na parábola? Primeiro, ele nos ensina que às vezes adiar, não é odiar, é adiar é melhor. Adiar, às vezes, é preciso. Provoca seu vizinho e diz para ele assim: não tenha pressa. O que esse moço nos ensina é que tempo de crise não é o momento para se tomar decisões. Não se toma decisões na crise. Não se toma decisões com o sangue quente. Qualquer que seja a decisão, se ela é importante, se ela é relevante, espere as coisas se acomodarem. Este moço não pecou por sair de casa. Ele pecou por sair fora da hora. E nós, filhos, normalmente achamos que os nossos pais são lentos, que a visão deles é ultrapassada, que eles pensam assim porque eles são de outra época. Detalhe, eu já pensei isso do meu pai, o meu pensa isso de mim, você pensa isso do seu pai e já pensou isso da sua mãe. É parte das fases da nossa vida e do nosso amadurecimento. Mas Salomão diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que há um tempo determinado para cada propósito debaixo
do céu. Também é Salomão quem diz em Provérbios 19, que aquele que se apressa com os pés, erra o caminho. Querido, andar perdido é terrível. Eu me perdi uma vez, saindo da Alemanha, indo para a Bélgica, de carro, numa temperatura de 20 a 30 graus negativos, a depender do lugar, num carro que o limpador do para-brisa quebrou, e o farol só estava funcionando um, e eu não falo alemão. Pastor que estava comigo fala francês, mas por incrível que pareça, nós não encontramos um santo que falasse francês no percurso. Meu inglês teve que aparecer na hora, nem que fosse por revelação, dom de línguas. Foi um desafio conseguirmos nos achar. Quando você sai às pressas, você percebe o quanto um GPS ajuda, o quanto um guia rodoviário serve, o quanto falar o idioma da nação que você vai correr também é útil. Não se apresse. Diz para o seu vizinho de novo: não se apresse. Se você folhear a Bíblia, vai perceber que alguns homens de Deus na Bíblia tomaram decisões erradas. Jonas, Jeová manda ir para Nínive, ele compra passagem para Tarsis. Davi manda enumerar o povo só para alimentar o seu orgulho, a sua vaidade. Sansão se apaixona por Dalila, uma inimiga, e toma uma decisão errada. Quantos homens de Deus na Bíblia? Abraão, o Senhor não manda Abraão descer para o Egito, e ele desce, uma decisão errada, e chega lá, toma mais uma, não admite que Sara é sua mulher, apresenta como sua irmã, e aí o rei quer levar Sara para ser sua. Decisões erradas geram resultados catastróficos, mas Deus está te dizendo: filho, espera, até que Ele te dê resposta. No deserto, Israel não caminhava enquanto a nuvem não se levantasse. Era o sinal de Deus para caminhar. E quando a nuvem descia, era o sinal de Deus para parar. Quando Deus lhe mandar parar, pare. Quando Deus lhe mandar andar, ande. Quando Deus lhe mandar sentar, nem olhe se tem cadeira, sente. Quando Deus lhe mandar ficar em pé, levante. Vai na direção de Deus para a sua vida. Essa é a primeira lição que esse moço nos ensina. A lição de que é necessário Deus estar no controle das nossas decisões. A lição de que nós não podemos ir para onde queremos. Nós dizemos assim: sou dono do meu nariz. Não, querido. Você tem dono, mais que isso, você tem Senhor. E o nosso Senhor tem planos específicos para a nossa vida. O filho pródigo nos ensina que às vezes é necessário ponderar a questão. E eu lhe digo, ore um pouco mais. Uma noite de oração pode representar o resto da sua vida. Diz aí para o seu vizinho: uma noite de oração pode representar o resto da sua vida. O filho pródigo nos ensina que buscar conselhos nunca é demais, que parar para ouvir conselhos pode ser a sua salvação. Hoje eu li o depoimento, uma ilustração, não sei
até que ponto tem fundo de verdade ou é lenda, mas diz que um moço casou-se com a mulher do seu amor, mas eles estavam passando muitas necessidades, e ele olhou para ela e disse: vamos fazer um pacto, eu vou embora, você vai me esperar, não importa quantos anos eu vou ficar fora, você não vai me trair, e eu não vou te trair, e eu só volto quando eu tiver recursos para te dar uma vida digna. E eles concordaram, e ele foi embora. E chegando numa terra longínqua, ele pediu emprego a um fazendeiro, e o fazendeiro lhe contratou, e ele disse: mas eu só trabalho com o senhor com uma condição. Qual? Eu não quero receber o meu salário, eu só quero a minha comida. Todo o meu salário o senhor vai depositar, vai acumular. Quando eu lhe disser que quero ir embora, o senhor vai me entregar um montante para eu levar para a minha mulher e para a minha casa. O patrão concordou. E aquele moço trabalhou 20 anos sem receber salário. 20 anos depois ele chegou para o patrão e disse: agora eu vou embora, encontrar a minha mulher, e gostaria que o senhor me desse o meu salário. E o patrão trouxe o montante do dinheiro e disse: aqui está o seu salário, eu acordei com você e vou cumprir minha palavra, mas vou lhe fazer uma proposta. Posso te dar o teu salário e você ir embora, ou posso te dar 3 conselhos, não te dou o dinheiro e você vai embora com os conselhos. Dorme esta noite e pensa: se você quiser os conselhos, eu não te dou dinheiro, se você quiser o dinheiro, eu não te dou os conselhos. O jovem no outro dia cedo chegou para o patrão e disse: me dê os conselhos. E o patrão disse para ele: primeiro conselho, nunca tome atalhos na sua vida, eles podem ser perigosos. Segundo, nunca seja curioso acerca das coisas alheias, elas podem lhe matar. Terceiro, nunca tome uma decisão às pressas, espere o seu coração acalmar. O jovem recebeu os conselhos e na hora de sair, o patrão lhe deu 2 pães e disse: você come na viagem, o outro você leva para comer com a tua amada que te espera há 20 anos. E o rapaz vai embora com os 2 pães. Lá no meio do caminho, alguém chegou para ele e perguntou: onde você vai? Ele falou o destino. A pessoa disse: é muito longe por esse caminho, tem um desvio por aqui, que você reduz a viagem em 2 dias. Ele tomou o desvio e foi pelo atalho. No meio do atalho ele parou, lembrou dos conselhos, voltou para a origem e continuou pelo caminho original. Lá na frente, ele foi informado que naquele atalho haviam bandidos que faziam armadilhas para pegar viajantes e saqueá-los. Depois de dias de viagem, ele chegou numa hospedaria, pediu a hospedagem para passar a noite. No meio da madrugada ele ouviu gritos do lado de fora, levantou apavorado, coração acelerado, correu à porta para ver o que era. Quando estava abrindo a porta, lembrou do segundo conselho: não seja curioso acerca das coisas alheias. Voltou, deitou e dormiu. Na hora do café da manhã, o dono da hospedaria perguntou: você não ouviu gritos na madrugada? Ele disse: ouvi berros, ouvi, e você não quis levantar para ver o que era? Ele disse: quis, mas preferi ficar na minha cama. O velho disse: meu filho é esquizofrênico, toda madrugada ele dá ataques de ira. Você é o primeiro hóspede que vai sair vivo daqui, porque quando os hóspedes saem para ver o que é, ele os mata. O rapaz foi embora. Quando ele estava chegando em casa, final do dia, pela janela ele viu a sombra de uma mulher. Era a sua amada, a mulher do seu amor. Mas ele observa que há um homem deitado no colo dela e ela está afagando-lhe os cabelos. O sangue subiu
Ele desejou arrombar a porta, ia dar fim de ambos, mas lembrou do terceiro conselho, se controlou e decidiu passar a noite fora da casa e resolver no outro dia. No dia seguinte, quando ele bate na porta e a sua mulher abre a porta e o reconhece, ela pula em cima dele para beijá-lo, e ele o empurra e diz: você não é digna do meu amor. Eu fiquei 20 anos lhe respeitando, eu não lhe traí e você não me foi fiel. Ela disse: como? Ele disse: eu vi ontem um homem deitado no seu colo. Ela disse: meu filho, aquele homem é o nosso filho. Quando você foi embora eu estava grávida e não sabia. Hoje nós temos um rapaz. Valorize conselhos, eles podem salvar a sua vida. Essa é a lição que o filho pródigo nos ensina. Às vezes, esperar é melhor. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele: esperar pode ser melhor. Já vou terminar. A segunda lição que o filho pródigo nos ensina. A primeira é que adiar às vezes é melhor. A segunda, não adianta fazer a coisa certa da forma errada. É certo, mas o método é errado. O filho pródigo, eu disse há pouco, poderia sair de casa, mas poderia sair no momento certo e da forma certa. E esse princípio nós precisamos aprender. Jesus, quando foi abordado por Maria, sua mãe, na festa em Caná, e ela disse: eles não têm vinho. A resposta de Jesus foi: ainda não é chegada a minha hora. Diz aí para o seu vizinho: aprenda a discernir o tempo. Fazer na hora errada pode nos colocar fora da direção divina. Pode nos colocar fora do tempo de Deus. Aquele jovem, além de sair na forma errada, saiu de sair na hora errada, saiu da forma errada, saiu soberbo. E normalmente a soberba costuma nos humilhar. É paradoxal. É contraditório, mas diz para o seu vizinho: toda soberba é humilhante. Não há soberbo que cedo ou tarde não tenha que se deparar com a humilhação. A Bíblia diz que a altivez de espírito precede a queda. Em Provérbios 6, versículo 7, a Bíblia diz que há 6 coisas que Deus abomina e 7 que Ele odeia. E o texto diz, entre as 7 coisas, olhos altivos. Saiu da forma errada. É preciso você aprender, antes de sair, a valorizar a sua família. Valorize os seus pais. Eu já falei aqui de uns filhos que só a benignidade de Deus. A mãe lava a roupa, trabalha feito uma doida de 6 às 6. É professor enfrentando alunos bravos na sala de aula. Não sei, é corretora, é advogada, é médica, mas bate um patente maluco para colocar o indivíduo na escola. Ele não faz nada, só estuda, tá? Estuda, faz o colegial, faz o ensino médio, vai para o pré-vestibular, que não é barato, passa no vestibular, vai para a universidade, que ainda que seja pública, é caro manter lá, aí termina uma graduação, vai para um mestrado, faz um doutorado, pai banca. Doutorado na China,
doutorado na França, nos Estados Unidos, no Canadá, sei lá onde, USP, Unicamp. Doutor, agora tem vergonha de apresentar pai, porque pai fala errado. Tem vergonha de sair com mãe para um restaurante, porque mãe não sabe se arrumar direito. Ô, dito cujo, quem não aprende dos pais, aprende da vida. E a vida bate sem pena. A vida bate com força. Em casa, quando eu ia apanhar, e tomei umas 2 surras, tinha 2 palmatórias lá em casa, e meu pai, para melhorar a situação, ainda colocava nome na bendita da palmatória. Uma certa feita eu resolvi esconder uma palmatória daquela. Até hoje ele não achou. Coloquei entre... pai, estava lá entre as ripas, está lá perto do telhado assim, eu coloquei, enfiei entre as telhas. Eu quero que você entenda, quando eu ia apanhar, eu sabia que eu ia tomar 3 bolos, 6 ou 12, e tomei algumas remessas de 12. Quando eu ia apanhar com vara de araçá, hoje não pode mais não, vigia nesse trem. Mas quando eu ia apanhar com vara de araçá, eu sabia que ele ia me dar 4 ou 5. A vida não lhe diz até quando vai lhe bater. Às vezes ela lhe bate até lhe moer. Então aprende princípios de vida em casa. Valoriza o que teu pai te diz. Valoriza o que a tua mãe te diz. Valoriza os conselhos dos teus avós. A vida vai te mostrar que eles não têm preço. Você me entende? Diga amém. Provoca o vizinho e diz para ele: valoriza a tua família. Vou terminar dizendo que outra lição que esse moço nos ensina: existe caminho de volta. Diz aí para a pessoa do seu lado: existe o caminho de volta. Na vida, os caminhos têm volta, mas a volta nunca é simples, mas é possível. Esse moço pondera as coisas. A expressão bíblica é caindo em si. Se conscientiza do erro que cometeu. E entende que havia tempo para voltar. Que nunca é tarde para retroceder. Mas a volta nos ensina algumas lições. A primeira é que o caminho de volta é de aprendizagem. Na volta você vem pontuando os lugares onde errou. Na volta você vem considerando como saiu e como voltar. Ele saiu soberbo, volta cabisbaixo. Ele saiu levando tudo, volta trazendo nada. Ele saiu deixando um ferido, agora volta para ser curado. A volta é um caminho de aprendizagem. Deus está te dando a oportunidade de retroceder. A lição que esse moço nos ensina é que a volta é um caminho de reconhecimento. Admitir a soberba e aceitar o erro é a oportunidade de alcançar a misericórdia. Eu li de um pai fazendeiro cristão muito rico da Inglaterra, nos anos áureos da Inglaterra, e o seu médico lhe disse que ele estava com um câncer em estado terminal. E o testemunho diz que aquele fazendeiro só tinha um filho, e o seu filho era viciado em jogos de azar. Estourava toda a sua parte nos jogos. E o pai, naquele dia que recebeu o diagnóstico médico, chamou o moço e disse para ele: eu quero te levar numa casa que eu comprei fora de Londres, um palácio.
E o pai levou o único filho para conhecer o grande palácio, mobiliado, itens de ouro e prata. Chegaram na suíte principal do palácio, e na suíte tinha uma forca pendurada e um banquinho embaixo. E o pai olhou para o filho e entregou o diagnóstico médico e disse: teu pai vai morrer. O médico me deu 3 meses de vida, e eu sei que quando eu morrer, você vai gastar todo o teu dinheiro com jogos e prostitutas. E quando você gastar tudo, os teus amigos vão te abandonar. E você vai querer morrer. Eu quero te pedir só uma coisa. Quando você pensar em morrer, promete para mim que você não vai fazer nenhuma besteira. Se você decidir cometer suicídio, você vai se enforcar nesta forca que eu preparei para você. Um pai. O filho olhou e disse: você está doido? Porque você está com câncer, pensa que eu vou querer morrer? Bateu a porta e foi embora. O velho morreu. E como predito, o filho saiu gastando tudo na jogatina e na bagunça. Até que o contador da família o chamou e disse: você quebrou. Já vendi fazendas, já vendi as propriedades do interior, já vendi o palácio que estava em Londres. Só resta o último palácio que teu pai comprou na hora da morte, fora de Londres. Acabou. Quando a notícia da falência do jovem surgiu, os amigos desapareceram. Porque é muito fácil ter amigo na bonança. Amigos são postos à prova na tempestade. O jovem desesperado quis suicidar-se, e na sua revolta ele lembrou do que o pai disse. E ele foi chorar no velho palácio: meu pai, meu pai, meu pai, bem que o Senhor me disse. E o jovem angustiado sobe para a suíte principal, sobe no banquinho, coloca a forca no pescoço. Vou cumprir pelo menos o último desejo do meu velho. Ele respira e chuta ao banco e pendura na forca, mas o forro caiu. Quando o forro caiu, ele caiu ao chão sem graça, envergonhado. E de cima do forro começaram a cair algumas barras de ouro. O velho transformou todo o seu tesouro em ouro em barras. E em cada peça ele mandou gravar uma frase: ainda há tempo de recomeçar. Ainda há tempo de recomeçar. Fica de pé, por favor. Ainda há tempo. Diz aí para o seu vizinho: ainda há tempo. O caminho de volta é o caminho da humilhação do orgulho. O caminho de volta é o caminho que você humilha o seu orgulho. O caminho de volta é o caminho da superação. Deus te fez com capacidade de superar crises. Deus te fez com capacidade de superar-se a si mesmo. Incrível. Deus nos fez com capacidade de superar até os nossos próprios limites. Maior atleta da atualidade, jamaicano, ontem quebrou os seus próprios recordes. Deus está lhe chamando para superar os próprios limites que você estabeleceu para si mesmo. O filho pródigo nos ensina que quando você reconhece o erro, voltar atrás, ainda que espinhoso, é nobre, e Deus te recebe de braços abertos. Filhos, eu falei aqui domingo passado, nós ocidentais somos mestres em homenagens póstumas.
Tem filho aqui que nunca deu uma flor para o pai, nunca deu uma flor para a mãe, mas quando ele ou ela morrer, vai comprar uma coroa de flores. Tem filho aqui que nunca deu um terno para o pai, mas quando ele morrer, vai querer comprar o melhor terno e o melhor caixão. Para quê? Tem filho aqui que nunca levou pai e mãe para jantar, para tomar um sorvete, nunca acordou cedo e foi lá só para tomar o café da manhã com eles, mas morreu. Ah, mãe, que saudade do seu feijão. Incrível como nós somos. Honra hoje, honra hoje, honra agora. A Bíblia diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Eu estava num carro um dia vindo de Jequié com alguns irmãos, e eles estavam discutindo teologicamente. Parte da discussão era sobre o tempo de morrer. Só morre no tempo certo. Um gritou: morre antes, nunca depois. O outro disse: não, morre depois, nunca antes. E eu gosto dessas discussões, não para participar, eu gosto para aprender. Chegando em Santo Estevão, eu disse para eles: queridos, tem tempo de morrer. Salomão diz em Eclesiastes 3 que há tempo de nascer e tempo de morrer, mas eu posso adiar ou antecipar. Eclesiastes 7 diz assim: não sejas demasiadamente imprudente, para que não morras antes do tempo. E Efésios 3:4 diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e se multipliquem os teus dias de vida sobre a terra. Dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele assim: você pode viver mais. Você pode viver mais. Honra teu pai e a tua mãe. Vamos aprender a honrar as pessoas enquanto elas vivem. Nós lotamos funerais para honrar aquele que morreu, e às vezes nem lembramos do aniversário enquanto ele está vivo. Nós levamos flores no dia do aniversário da morte, e não levamos o bolo no dia do aniversário da vida. Homenagens póstumas. Diga comigo: Jesus, eu quero honrar os meus queridos agora. Aleluia. E filhos e filhas, honremos nossos pais e nossas mães. Mas meu pai é um cachaceiro. É seu pai. É minha mãe, mas minha mãe tem um comportamento à margem daquilo que eu entendo como moral. É sua mãe. É sua mãe. Mas eu tenho vergonha do comportamento do meu pai. Honre-o como pai. Honrar o pai não é concordar com os erros, é reconhecê-lo. Reconhecê-lo. Eu conversei essa semana com um pastor que me disse: eu tenho dificuldade de honrar meu pai, porque eu lembro de como meu pai espancava minha mãe quando eu era criança. Eu disse para ele: a despeito do comportamento dele quando você era criança, ele é seu pai. Dá atenção a ele como pai. É uma lei, é uma ordem. O comportamento dele, a vida há de estabelecer parâmetros e julgamentos. A sua consciência responderá por ele. E Deus não ignora os atos de nenhum de nós. Semeie honra. Se você ler, eu concluo: as bênçãos que Jacó impetra sobre os seus filhos e sobre 2 netos, você vai perceber que cada bênção daquela se cumpriu na íntegra sobre cada um deles.
Não sou tão velho. Mas dizem que antigamente os filhos encontravam os pais, ajoelhavam e diziam: louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, a bênção, Pai. E o pai respondia: para sempre seja louvado, Deus te abençoe. Eu já estou mais para cá. Eu sou de uma época que você fica em pé mesmo e diz: a bênção, Pai. E ele me dá um beijo e eu dou um beijo nele. A bênção, mãe. Ela me beija e eu lhe beijo. E eles dizem: Deus te abençoe. Não importa quantas vezes eu encontre o meu pai ou a minha mãe durante o dia, eu vou pedir a bênção, eles vão me abençoar, vão me beijar e serão beijados. Essa é uma prática comum na minha casa. Com os meus avós também. Mas a geração agora: bom dia, pai. Bom dia, mãe. E aí, véia? E quando fica com raiva do pai, fica dias sem se falar, dias sem se comunicar. Sabe o que eu entendo? Sabia que a maior parte do nosso choro quando nós perdemos alguém não é pela perda, é pelo remorso. A maior parte do nosso desespero quando alguém morre não é pela perda da pessoa, é pelo sentimento do que poderíamos ter feito e não fizemos. Faça agora. Vou morar. A palavra lhe serviu? Jesus falou contigo? Então sai daqui decidido a honrar. Ore comigo agora. Senhor, em nome de Jesus, nós aprendemos que precisamos honrar os nossos pais. Nós aprendemos que tomar decisões erradas nos trarão prejuízos. Mas aprendemos que voltar é possível quando voltamos para os braços do Pai. Porque o Senhor está de braços abertos para nos receber e para nos restaurar e para nos ajudar em vitória. Eu te rogo agora, Senhor, trabalha na mente de cada filho e filha, de cada neto e neta aqui presente. Trabalha na mente dos pais e das mães aqui presentes. Senhor, restaura o relacionamento entre pais e filhos nesta noite. Restaura, Senhor, a comunicação entre pais e filhos nesta noite. Tem filho aqui, Senhor, que há tempo não se comunica com o pai ou com a mãe. Rompe esta barreira agora, em nome de Jesus. Tem mãe, tem pai aqui, Senhor, que deserdou, para mim morreu. Isso em relação ao filho ou à filha. Quebra isso nesta noite, para a glória do teu nome, Jesus. Nós te pedimos. Ore pela pessoa do seu lado rapidinho. Interceda pela pessoa do seu lado rapidinho. Só diz assim: Senhor, socorre o relacionamento desta pessoa com a sua família, com a sua casa. Apara as arestas. Trabalha lá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.